Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Olha, o tema por aqui hoje é inteligência artificial mostra riscos na privacidade de aplicativos de conversa. Para a nossa conversa, então, eu recebo Valdo Gomes, que é diretor de marketing e relacionamento da NetSafe Corp. Seja bem-vindo, Valdo. Obrigado, Priscila. Obrigado pela oportunidade. É isso mesmo. Então, vamos falar um pouco a respeito do que ocorreram com os principais softwares de comunicação de audioconferência, de videoconferência, que no início da pandemia foram largamente utilizados como única forma de reunião, né? E Sim. todos esses softwares passaram por momentos aí bastante delicados de verificação de alguns problemas ali de segurança, mas a boa notícia é que todos eles investiram fortemente em consertar esses problemas, né, em fazer correções. Então, o que mais foi divulgado foi a respeito do Zoom, com algum tipo de deficiência na proteção, e essas proteções foram rapidamente corrigidas, trazendo com que os usuários tivessem novamente uma forma de comunicação segura dentro desses aplicativos. Então, o que a gente viu é muita gente utilizando esses aplicativos por uma primeira vez. A taxa de utilização foi de forma muito exponencial, levou a ter esse tipo de identificação, mas as grandes empresas trabalharam rapidamente para fazer as correções, as devidas correções, né? Então, hoje você tem acesso a essas ferramentas, mas com um nível de qualidade e segurança muito melhor do que o que tinha antigamente. Até para quem está em casa lembrar um pouquinho, né, do que aconteceu, no período de quarentena, todo mundo precisou ir ali para suas casas e o home office explodiu. Então foi necessário utilizar, por exemplo, o Zoom, né? Muita gente usou esse aplicativo. E o que aconteceu exatamente? Foram hackers que entraram em algumas reuniões, utilizaram dados? O que aconteceu? Diversas ferramentas tiveram a sua fragilidade exposta. Então, a gente vê no dia a dia muitas empresas fazendo testes ininterruptos nas ferramentas delas de comunicação para localizar brechas de segurança. E isso ocorreu no aplicativo Zoom. Então, ele tinha brechas de segurança, essas brechas foram exploradas, tinha algumas brechas que não eram nem tão difíceis de ser acessadas, então não necessariamente foi um ataque hacker, eles colocam até mesmo para curiosos formas de acesso, e as pessoas conseguiam adentrar a reuniões e visualizar reuniões que elas não eram convidadas. Então, isso demonstrou ali uma fragilidade da ferramenta, mas essa fragilidade foi consertada ao longo do período, né? E, obviamente, que todas as empresas que promovem ferramentas de conexão remota voltaram seus olhos de maneira um pouco bem mais apurada para essas ferramentas, para localizar eventuais falhas, brechas de segurança, para que essas brechas fossem corrigidas o mais rápido possível, uma vez que a utilização estava sendo em ampla escala, né, larga escala de pessoas utilizando pela necessidade. Hoje, esse aplicativo, ele é confiável, né? Dá para a gente fazer uma reunião, ou até, por exemplo, essa gravação que nós estamos fazendo agora, via internet, e a gente sabe que nós estamos seguros, ninguém está, sei lá, assistindo o programa antes dele ser veiculado, por exemplo. Olha, a gente falar de 100% de segurança na internet é uma coisa bastante difícil de ser estabelecido. Porém, a gente toma todas as precauções possíveis. Então, tem coisas super básicas que muita gente, às vezes, reluta em fazer, que traz um nível e uma qualidade na segurança bastante maior. Então, manter os aplicativos atualizados, os sistemas operacionais atualizados, utilizar uma plataforma de antivírus nos equipamentos,
São pré-requisitos básicos que às vezes as pessoas não utilizam, achando que só vai dar mais trabalho, mas ele traz muito mais segurança para o seu ambiente. E, obviamente, que aí dentro do ambiente corporativo, você tem as equipes que trabalham arduamente em manter os dados, as informações dentro desse ambiente de maneira mais segura. Então, são ferramentas mais voltadas para o ambiente corporativo, onde você vai ter conexões criptografadas, onde você vai ter chaves de segurança muito mais elaboradas, regras de utilização muito mais elaboradas, que as empresas cada vez mais estão adotando, até porque essa transformação digital que o mundo inteiro passou foi de maneira muito mais abrupta do que era planejado. Ninguém planejava no começo do ano colocar toda a equipe da empresa em home office, né? Então isso ocorreu de uma maneira muito rápida, necessária, e fez com que vários processos de segurança fossem avançados de maneira mais rápida também, porque teve a necessidade de se manter o ambiente seguro, seja ele em qual local que o usuário estivesse, né? Então, as ferramentas sim estão mais seguras, mas os usuários devem manter o padrão de utilização. Então, elaborar senhas diferenciadas, manter os seus sistemas atualizados. O sistema de celular é muito importante também a atualização. Às vezes a gente esquece disso, acha que a atualização é só do computador, mas não é. O sistema do celular também tem muita fragilidade, e as atualizações da maioria dos fabricantes não estão relacionadas só em funcionalidade. Se você analisar as atualizações que eles encaminham, grande parte dessa atualização tem a ver com brechas de segurança que foram localizadas pelas equipes. Então eles localizam alguns locais que precisam ser corrigidos e estabelecem uma atualização justamente para fechar essas vulnerabilidades, né? Uhum. Você falou sobre o antivírus, né? E ter o antivírus nos seus aparelhos, seja então no computador, celular, enfim. O antivírus que é oferecido gratuitamente, ele também é seguro ou não? Ele tem mais fragilidade? Eu não diria que ele tem mais ou menos fragilidade, ele tem segurança, né? Os antivírus que são oferecidos de forma gratuita têm um estabelecido segurança ali dentro dele, porém os antivírus que tem uma empresa trabalhando na ferramenta, não é só o antivírus que ele traz uma série de outras ferramentas que são adicionais à área de segurança. Então, quando você tem simplesmente um antivírus na máquina, ele vai verificar dentro de uma lista de vírus localizados se aquele arquivo está infectado por aquele vírus que ele já conhece. Nas empresas que, quando você compra uma ferramenta, você tem outros recursos. Então, você tem recursos de inteligência artificial, você tem recursos de identificação de arquivos de maneira muito mais rápida, tem recursos de proteção dos seus dados, de criptografia, backup. São outros recursos aliados à ferramenta de antivírus que fazem com que o ambiente que você tem seja cada vez mais seguro. Se a gente fizer uma analogia mais simples para as pessoas entenderem, quando você compra um carro, ele vem com uma chave, com um botão que abre e fecha a porta. Isso traz segurança, ele tem ali um key code para você não dar partida, legal. Só que se você instala um alarme, você tem outros fatores de segurança dentro do carro. Se você tem um rastreador, são outros fatores de segurança para você localizar caso o seu carro seja roubado. É mais ou menos o que a gente tem dentro das plataformas digitais de segurança. Você tem outras ferramentas agregadas que vão fazer a proteção, vão fazer testes no seu arquivo antes de você executar, e caso tenha algum problema, ele pode te prover até um backup das suas informações para que você recupere o seu dado e não fique refém aí de alguma ferramenta hacker que sequestre seus dados, né? Uhum. A grande demanda pela utilização desses serviços acaba dando oportunidade, então, para que haja essas invasões, por exemplo, mesmo o Zoom.
né? No final de 2019, a utilização era feita por 10 milhões de pessoas. Só em março passou para 200 milhões, né? Março deste ano. Então, crescimento exponencial. Essa utilização, a gente está usando muito o WhatsApp, também outros aplicativos. Isso faz com que o sistema fique mais vulnerável ou não? Olha, eu diria que você tem, num primeiro momento, um problema mais relacionado à performance, né? Então, a maior quantidade de usuários, você vai ter ali um problema da plataforma gerenciar todos aqueles usuários ao mesmo tempo, e aí você pode ter algum tipo de problema de conexão, falha, geração de login para mais de uma pessoa. Então, esse seria o problema desse aumento exponencial. Obviamente que quanto mais gente está acessando essas plataformas, mais essas plataformas ficam apetitosas para os hackers, né? Então, se você tem uma plataforma que é pouco utilizada, ela é pouco explorada pelo mundo hacker para ver as fragilidades que essa plataforma apresenta. Então, uma vez que eles identificam uma forma de conexão, comunicação que é usada em larga escala, eles também participam de trabalhar a investigação das brechas de segurança e explorar. E aí, se você tem mais alvos, você tem maior probabilidade de fazer um acesso. Então, basicamente, é isso. A fragilidade já existia, não é porque aumentou a quantidade de pessoas que a fragilidade apareceu. A fragilidade existia. Ela se tornou mais interessante de ser explorada porque existem mais alvos para você acessar. Então, as plataformas, conforme elas ganham escala, elas ficam mais visíveis para o mundo do cybercrime e mais interessantes para acessar. Se ele acessa uma plataforma que tem 2 mil usuários, são somente 2 mil alvos. Se ele tem 200 milhões de usuários, ele tem muito mais chance de coletar informações nesse universo, e se ele conseguir, ele consegue muito mais informações ao mesmo tempo. Para ele é isso que interessa, ele quer quantidade de massa, né? Uhum. E não há diferenciação, por exemplo, de um aplicativo para um programa, um software. A diferença entre eles, antes mesmo da pandemia, a gente teve notícias de invasão de aplicativos, né? Até o Telegram foi aí manchetes dos telejornais, dos jornais falando da invasão de conversas durante a Lava Jato. Então, tem essa diferença, estar no computador, estar no celular, ser aplicativo, ser software? Você tem diferenças quando o aplicativo está num ambiente mobile do celular, dependendo da plataforma que tem esse ambiente também. Então, o ambiente mobile numa plataforma Apple, você tem por trás uma empresa que faz testes de conexão e de funcionamento da aplicação antes de liberar. Quando você tem uma plataforma que é mais popular e mais aberta, como o Android, você não tem um teste de todas as conexões. Então, você vê diversas aplicações que pegam dados do aparelho no momento que não teriam muito sentido. E como ela coleta esses dados, alguém pode pegar essa informação. Então, não tem muito sentido você ter uma aplicação que tira foto e ela pega dados mais confidenciais do seu equipamento. Isso você tem um controle maior numa plataforma Apple do que numa plataforma Android, que até mesmo ela é feita para ser mais popular, para vários desenvolvedores, ela é mais aberta. Quando a gente vem para o ambiente do desktop, do computador, você tem por trás da aplicação também o sistema operacional. Então, depende do sistema operacional ter os seus dados conservados e atualizados. Então, por diversas vezes, às vezes a gente identifica que um sistema foi invadido
e as aplicações de segurança estavam ativas, né? Então o firewall estava ativo, o antivírus estava ativo, tudo estava ativo. Como que ele conseguiu invadir? Ele utilizou uma fragilidade do sistema operacional que não tinha sido aplicada à correção. Então, se o sistema operacional tem fragilidade, ele bypassa todos os outros sistemas de segurança. É possível dele fazer isso. Então, você tem diversos problemas aí dentro das plataformas que eles passam por uma bateria de correções constantes e que precisam dessa atenção de quem está usando, né? Então, manter os sistemas atualizados é quase que uma premissa. No caso do Telegram, que a gente teve lá atrás, a fragilidade estava muito mais ligada à forma que a pessoa recuperava a senha do que uma fragilidade da ferramenta. Então, existia uma forma de você liberar a senha do usuário via um SMS ou uma mensagem de voz, e isso ia diretamente para a caixa postal do usuário. Então, no momento que eles conseguiam fazer um clone do número do telefone, ele conseguia receber essa senha. E tanto é que diversas operadoras de telefonia mudaram seus sistemas para que quando você fosse acessar a sua caixa postal, você tenha uma senha personal de 4 dígitos, 6 dígitos, que antes isso não acontecia. Se você ligava do seu número para você mesmo, você acessava a caixa postal sem ter uma senha. Então, não era necessariamente uma fragilidade da ferramenta só do Telegram. Estava também envolvido em uma fragilidade no sistema de caixa postal das companhias de telefone, né? Então, isso tudo fez com que as plataformas se atualizassem. Eles vão criando cada vez mais artifícios de proteção. A gente vê bastante, e é bastante popular, a tentativa de fraude no WhatsApp, né? Então, a pessoa faz um anúncio qualquer em alguma plataforma web, com o número de telefone para contato, e o bandido liga fazendo entender que ele está confirmando aquele anúncio, que ele vai mandar um código SMS de confirmação. E, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tentando clonar a conexão do WhatsApp, pegando esse SMS de confirmação, justamente para poder sequestrar por um momento a ferramenta de comunicação do usuário. Então, os bandidos são bastante criativos e a gente tem que ficar alerta ali o tempo inteiro. E não necessariamente essa daí é uma fragilidade técnica, né? Não é algo tecnológico, é algo relacionado ao funcionamento da ferramenta e à esperteza do mundo do crime, né? Onde essas informações elas ficam salvas, arquivadas? Por exemplo, uma reunião no Zoom ou no Skype, é possível gravar essa reunião e deixar ali no sistema por um mês, enfim. O WhatsApp guarda informações, vídeos, fotos por muito tempo. Onde essas informações ficam arquivadas e há acesso, alguém consegue acessar? As informações ficam armazenadas nas plataformas de comunicação, né? Então, o WhatsApp tem as plataformas deles distribuídas no mundo inteiro, como o Zoom e como todas as outras ferramentas. Eles ficam ali armazenados. Eles usam critérios muito fortes de segurança, criptografia dos arquivos, usuários autorizados e não autorizados. E, assim, a partir do momento que isso está disponível em algum lugar, ele pode ser acessado por alguém que tenha conhecimento da plataforma ou consiga fazer algum tipo de ataque mais específico. É fácil? Não é fácil. Geralmente, ataques dessa natureza são ataques muito bem elaborados, que são até às vezes difíceis de ser controlados, porque no momento do ataque ele faz de tudo para passar desapercebido. O que existe em 99% dos ataques são ataques mais em massa, que visa a ponta mais fraca, que é a ponta do usuário.
Então, não o acesso à informação dessas plataformas, ele é muito bem cuidado, até porque são milhares, bilhares de pessoas e bilhares de dados ali coletados o tempo inteiro. Então, tudo isso faz com que as empresas mantenham plataformas de gestão e segurança de nível muito alto. Mas a partir do momento que isso está dentro de uma rede que pode ser acessada de algum lugar, eu te digo que é impossível falar que ninguém consegue acessar. É possível acessar desde que a pessoa tenha ali algum tipo de ferramenta e experiência e um ataque específico para isso. É possível, a gente já viu que aconteceram alguns ataques dessa natureza. Porém, são os ataques mais difíceis de ocorrer. Os hackers, eles atacam as pontas mais simples, que são as pontas dos usuários, né? Essas gravações, reuniões, enfim, elas ficam, pelo menos a informação que a gente tem, que ficam disponíveis para o usuário ali por um tempo de um mês. Também depois desse período, esse arquivo ele é deletado desse sistema, dessa plataforma, ou não? Ainda assim fica salvo na plataforma? As plataformas, elas têm contratos de utilização onde eles informam que os arquivos serão destruídos depois do período indicado. Então, a não ser que o usuário autorize ou peça uma guarda por período maior, e geralmente isso está atrelado a um plano de licenciamento diferenciado, esse arquivo sim será deletado. E existem formas de garantir isso, né? Então eles têm rotinas para fazer com que esses dados sejam excluídos de forma definitiva. Agora, todo dado ele pode ser recuperado em algum momento que ele foi gravado. Então, de novo, aí a gente está entrando em níveis de complexidade maior ainda para fazer com que isso aconteça. Então, em situações normais, diria que, uma vez estabelecido que aquele dado não é mais de interesse do usuário, que o usuário pede para ele ser apagado, esse dado vai ser apagado, ou a empresa vai se responsabilizar pela guarda desse dado que não foi autorizado pelo usuário. A gente tem também a questão dos aplicativos, né? Há pouco tempo também se teve aí uma grande preocupação com o aplicativo que mudava a sua idade. Então, uma foto que era colocada no aplicativo te deixava ou como uma criança ou como um idoso. E disseram que esse aplicativo ele era usado também para roubar dados. Isso acontece? E quando que a gente consegue saber que aplicativo eu posso baixar ou não? É um joguinho que eu quero baixar e, de repente, pode ser ali um invasor do meu celular. Imagina que, geralmente, você não tem nada de graça, né? A pessoa não vai desenvolver uma aplicação e dar de graça e todo mundo achar que o cara é muito bonzinho, né? Por que ele quis me dar um negócio tão interessante e sem cobrar nada? Sempre por trás dessas empresas existe algum tipo de coleta de informação para abastecimento de base de dados e posteriormente para utilização. Então, às vezes as pessoas não leem, e a grande maioria não lê, qual é o tipo de dado ou informação que aquele aplicativo vai se apossar a partir do momento que ele te libera para fazer download. E ele vai pegar informações de geolocalização, da sua idade, hábitos que você tem de navegação. E tudo isso para quê? Para abastecer uma grande base de dados e depois vender. Então, as empresas buscam arduamente, principalmente nas situações atuais, onde a grande maioria das pessoas tem utilizado em larga escala o ambiente de conexão eletrônica, de localizar possíveis clientes, né? Então, uma empresa, se ela tiver uma base de dados bem qualificada, com informações das pessoas direcionadas para o público-alvo dela, ela paga milhões por isso para poder direcionar as propagandas.
E a gente vê isso no dia a dia, né? Então você está navegando na internet e se você pesquisa um produto, um sapato, uma geladeira, alguma coisa, depois todos os lugares onde você navega, todos os sites, aparecem propaganda sobre aquele produto te seguindo o tempo inteiro, né? Então as empresas fazem realmente isso, eles buscam informações verídicas das pessoas para abastecer os dados, as bases, e justamente para poder comercializar essas bases para as outras empresas fazerem os anúncios. Então, o que muita gente não percebe é que ela autorizou aquele aplicativo a fazer aquela coleta no momento que ela fez o download do aplicativo. Então, pode até ter lá um botãozinho para você falar que não quer, mas a pessoa não leu o contrato, ela não viu as regras e ficou autorizado. E aí o software vai realmente pegar essas informações, coletar essas informações e depois fazer o uso desses dados. Você deu o exemplo dessa busca, né? Você procura um produto e depois a página que você abre, até no seu e-mail, já recebe ofertas relacionadas à sua busca. Tem também, às vezes, você só fala, né? Você está conversando com alguém, nem está mexendo no celular, conversando com alguém, quando você abre o celular, você vê ali uma oferta relacionada àquilo que você estava conversando, né? O nosso programa, ele está chegando ao finalzinho, mas eu queria que você deixasse aí como consideração final a atenção que nós, como consumidores, então, precisamos ter para nos manter, então, protegidos. Então, Priscila, algumas dicas eu sempre dou e são bastante importantes manter as atualizações de sistema operacional, toda aquela parte de antivírus e tudo mais. Mas tem uma dica que eu acho que é bastante importante e simples das pessoas adotar, principalmente nos equipamentos móveis. Então, as pessoas têm, obviamente, os sistemas de acesso com senha, com a impressão digital, com o rosto. Porém, às vezes eles deixam com que aquelas mensagens que o equipamento receba, via SMS, WhatsApp, a mensagem que for, ela apareça na tela bloqueada. Isso é uma falha muito grande de segurança, que uma vez que você, de repente, perca seu aparelho, mesmo que ele esteja com senha, né, que ele esteja bloqueado, a pessoa que pegou aquele aparelho pode receber ali um código, né? Então, por exemplo, um código de ativação do WhatsApp. Então, o aparelho com a tela bloqueada, com tudo seguro, só que de posse daquele aparelho, ele tem como ver na tela aquela informação que supostamente é super confidencial. Então, um SMS de segundo fator de autenticação, todos esses tipos de comunicação só podem aparecer na sua tela no momento que você valida que você é você mesmo, né? Então, é uma dica bastante simples, eu acredito que todos devam olhar para o seu aparelho, ver quais são as configurações e aprimorar cada vez mais a utilização de senhas mais complexas, de aplicações que tenham validação nas plataformas, para justamente você ter todo o benefício do uso eletrônico das coisas, que é muito legal, que é muito importante, que facilita a vida, mas que mantenham níveis de segurança cada vez mais elevados para você não ter sustos ali na frente ou algum tipo de prejuízo. Baldo Gomes, muito obrigada, então, pelas suas informações e trazer para a gente um alerta e, principalmente, como nós podemos nos proteger. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço. Obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.